Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, igreja! Graça e paz. Se coloque de pé. Que bom que você veio na casa de Deus. Que bom que você tomou a decisão de estar aqui conosco nesta noite. Que bom que você está aqui. Amém? Eu creio que hoje é um dia especial. Eu creio que Deus tem muito para ministrar nos nossos corações. E eu creio que nós vamos sair daqui cheios da palavra e cheios da presença do Espírito Santo. Quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Se coloque de pé, feche seus olhos, vamos adorar, vamos orar ao Senhor, para nós entrarmos em adoração, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Amém. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, primeiramente para cultuar o Senhor, para buscarmos, Senhor, da Tua presença, Pai, para Te adorarmos, Senhor, para dizermos, Senhor, o quanto nós precisamos de Ti, o quanto, Senhor, nós precisamos ouvir a Tua palavra, Senhor, o quanto, Senhor, nós temos sede, Senhor, da Tua presença, Senhor, fome da Tua palavra, Senhor. Senhor, nós esvaziamos, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que tem nos afligido durante essa semana, Pai. De tudo aquilo que tem nos aborrecido, de tudo aquilo que tem nos preocupado, Senhor. Nós lançamos fora, Pai. Nós deixamos aqui nesse altar, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, vem falar conosco, Pai. Nós queremos encher da Tua presença. Nós queremos, Senhor, ouvir aquilo que o Senhor tem para ministrar nos nossos corações, Pai. Fala conosco, Pai. Vem trazer aquela palavra que só o Senhor tem para cada um de nós. Vem, Senhor, falar no mais íntimo dos nossos corações, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, só Tu sabes o que cada um tem pedido, o que cada um tem clamado diante da Tua presença, Senhor. Nós queremos, Senhor, ouvir e sermos ministrados por Ti nesta noite, Senhor. Nós abrimos nosso coração diante da Tua presença, Pai, e pedimos, Senhor, vem falar com cada um aqui, Pai. Eu apresento cada vida diante da Tua presença, Senhor. Eu apresento, Senhor, também cada vida que ainda está vindo, Senhor, que ainda não chegou, Pai. Que o Senhor venha acompanhando cada um. Que o Senhor toque no coração de cada um ainda que não está aqui, mas que está indeciso, Senhor. Que o Senhor toque, Pai, para que essa pessoa venha, Pai. Traga vida, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Para que eles venham cultuar o Senhor, para que eles venham Te adorar, para que eles venham Te buscar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E Te pedimos, Senhor, usa, Senhor, a vida do pastor, usa a vida, Senhor, do louvor, do ministério de louvor, para tocar nas nossas vidas, para ministrar, Senhor, em nossos corações, porque nós queremos, Senhor, ser ministrados, Senhor, por Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Fala com cada um de nós aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Com medo de não viver
Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. A pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que glória a Deus. Deus, aplauda ao Senhor, aleluia, aleluia. Tu és adorado, tu és bendito, tu és lindo, Senhor. Tu és santo, santo, santo. E o melhor lugar foi o lugar que nós escolhemos estar hoje aqui, Deus. Diante da tua presença, diante da tua glória, diante da tua majestade. Aí com seus olhos fechados, eu gostaria de te convidar nessa noite a você realmente entregar o seu melhor nessa noite, entregar o que você tem de melhor. Faça com que o seu melhor possa subir como aroma suave às narinas de Deus, e assim você possa tocar o coração do Pai. Aleluia. Por tão pouco, quando há muito mais de ti pra contemplar, arrogantes, por tão pouco, quando há muito mais de ti pra alcançar. O que é que mostras aos anjos? Um relance eu canto santo. Nós cantamos a ti, Senhor, porque tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aceite o convite do Mestre nessa noite. Aleluia. Vem
bem, vamos entrar na presença, pelo véu rasgado ao lado do Senhor, nos aproximar sem nenhum temor do sumo sacerdote e nosso intercessor. O que é que mostras aos anjos? Um relance eu canto, santo, cante, santo, todo-poderoso, que era e há de
aos anjos. Terra e céus cantam. Santo, 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 santo. Ai, do seu lugar diga: santo, 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 santo és tu, Senhor. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Só tu és digno, só tu és santo. Apenas diga: santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Oh, santo, santo, santo. Apenas adore ao Senhor. Ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, declara ele. Te louvo, pois sei que sobre todos é o Senhor. Aleluia. Te louvo. Que sobre todos é o Senhor. É verdade, Deus. Seja engrandecido, ó Deus da minha. Seja engrandecido, Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é o Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Seja engrandecido. Engrandeça ao Senhor. Oh, Senhor Jesus. Obrigada pela tua salvação, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Tu és o meu porto seguro, torre forte. Obrigada, Pai. E esse é o clamor do meu coração que diz: aleluia, aleluia, te louvo.
Bendiz o Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. A igreja. Aleluia, aleluia. Mais uma vez. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao bendizemos, nós te amamos. Tu és digno, Senhor. Você pode aplaudir mais forte esse Deus? Glória a Deus. Vamos continuar glorificando, exaltando e louvando ao Senhor, porque o Senhor tem grandes coisas ainda essa noite. Quantos creem assim? Diz um amém. Vamos continuar na nossa liturgia, mas eu gostaria de liberar uma palavra sobre a sua vida. Deus tem alegria para você. Deus tem regozijo para a sua vida. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sinto a alegria do Senhor neste lugar. Uma alegria que te fortalece, uma alegria que te levanta e que te faz estar de pé hoje aqui. Então receba da alegria do Senhor, que é a sua força. Amém? Vamos continuar nessa unção? Então vamos declarar o decreto dessa noite. Vai lá, Karina. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nesses mesmos espíritos de adoração, vamos declarar esse decreto de 2025. Amém? Levante suas mãos. Diga assim comigo. Como igreja de Cristo na terra, fazemos um decreto apostólico, profético e pastoral, declarando que 2025 é para nós o ano do reino. Numa só voz, anunciamos para quem possa ouvir: é chegado o reino de Deus no meio de nós. Cremos no poder sobrenatural do Senhor, que muda e transforma vidas, numa unção de salvação, cura, libertação, restauração sobre todo aquele que abre o seu coração para o Evangelho. Clamamos as coisas que não são como se fossem, para ver o propósito de Deus cumprindo em nosso meio. Pelos olhos da fé, somos mais que vencedores sobre todos os problemas, dificuldades e lutas. No ano do reino, andaremos na presença de Deus, dependendo do seu Espírito Santo, para viver em obediência, retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que pode nos contaminar e separar de Deus Pai. No ano do reino, vamos encontrar o Senhor através de um relacionamento pessoal de oração, jejum e santidade. Vamos anunciar as boas novas e os pilares fundamentais da cultura do reino
e alcançar perdidos, a pregar o ano aceitável do Senhor, crendo no avivamento nos últimos dias. Vamos fazer discípulos e multiplicar o reino. Vamos compartilhar o que já recebemos e ver uma grande multidão sendo levantada para fazer a diferença nesta sociedade. Que caia por terra toda malignidade e que as obras das trevas sejam denunciadas, paralisadas em nosso meio. Que os anjos ministradores do Senhor, enviados para cuidar dos salvos, nos proteja de toda ação, direta e indireta, do inferno. Estamos cobertos pelo sangue de Jesus, e o inimigo das nossas almas não pode nos tocar e fazer mal nenhum. No ano do reino, o céu descerá na terra e veremos grandes milagres alcançados. O necessitado, viúva e órfão, haverá abundância e prosperidade no meio do arraial de Deus. E muitos testemunhos serão contados. Suas orações serão ouvidas. Familiares, parentes e amigos se converterão a Cristo. Seu testemunho tocará muitos corações e coisas incríveis acontecerão através de você. Amém. Não deixaremos de interceder por aqueles que amamos, porque no ano do reino o impossível acontecerá. Aleluia. Cadeias serão quebradas e toda força de oposição será vencida. Uma igreja fervorosa e comprometida com a verdade se levanta para declarar ao Senhor, somente a Ele, todo louvor, honra, glória, para todos sempre. Amém? Glória a Deus. As palmas louvam o Senhor bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda mais forte ao Senhor. Vocês que estão aqui nesse culto presencial e também nos assistindo pela internet. E eu vim aqui para dar alguns avisos. Primeiro, quando você chegar na Igreja da Fé Cristã, faça o seu check-in, use as suas redes sociais para também propagar a palavra de Deus. As pessoas vão saber que você faz parte de uma igreja, quem sabe perguntar, nossa, onde é que fica, como que é? E aí você tem essa chance de evangelizar essas pessoas. Aproveite e nos siga na página do Facebook, Igreja da Fé Cristã, e conheça também o nosso YouTube, Igreja da Fé Cristã. Temos muitos vídeos lá de diversos pregadores, muitas palavras que vão abençoar a vida de vocês. Assistam pelo menos 2 palavras durante a semana. Pela graça de Deus, hoje nós somos 15.400 inscritos e temos mais de 1.300.000 visualizações no nosso YouTube, para a honra e glória do Senhor. Nesse domingo, nós teremos a nossa Santa Ceia. Esteja aqui. Traga toda a sua família, é a nossa primeira ceia do ano. Eu creio que vai ser uma bênção para todos nós. Então não perca, marque esse dia na sua agenda e não esqueça de trazer o seu projeto de vida, que vai ser no culto de Santa Ceia que nós vamos entregar e seremos abençoados em nome de Jesus. Se você ainda não pegou o seu projeto de vida, nós vamos providenciar para você. Entre em contato, chame a Leisiane, que a gente arruma para você, mas não deixe de fazer, em nome de Jesus. E não esqueça também de trazer a sua oferta. Vamos começar esse ano de 2025, o nosso ano do reino, com muita gratidão ao Senhor, em nome de Jesus, também com as nossas finanças. E nós estamos nos organizando
para o mês da visão e treinamento dos nossos líderes. Então fiquem de olho nos nossos canais de transmissão, que chegarão mais informações para vocês. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor, igreja. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite. Quem está feliz, diga amém. Quem está triste, diga amém. Fala, está amarrado, misericórdia. Vocês estão bem, sim ou não? Eu também estou muito feliz. Hoje, né, dia 10, fui chamado para ministrar sobre a sua vida, sobre a minha vida também, porque quando eu ministro para mim também. E isso é importante. Amém? Feche seus olhos só um minutinho. Pai, diante da tua presença, nós estamos aqui para te adorar em espírito e em verdade. Que a tua palavra ela venha sobre os nossos corações. Que o teu reino se manifeste sobre cada um de nós. Sobre nós que estamos aqui na igreja. Sobre os nossos irmãos que não puderam vir por qualquer que for o motivo. Por essas pessoas que estão, meu Pai, nos acompanhando pelas redes sociais. E eu tenho a certeza, Pai, que nesta noite, o teu reino, o reino do Senhor, o reino da cura, da paz, da alegria, no casamento, na família, da libertação, venha se manifestar dentro destas vidas, dentro deste ambiente. Que a tua palavra fale ao coração de cada um, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Dá uma salva de palma bonita para Jesus, que Ele merece. Glória a Deus. Trouxe a sua Bíblia, sim ou não? Tem que trazer a espada, né? Como vem para a guerra sem a espada, né? Pastor, tem um celular. Eu também tenho no celular, mas eu prefiro aqui, ó, essa de papel. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6. No verso 33. Pastor Alberto, na passagem, na virada do ano, a hora que eu entrei aqui, eu olhei nesse quadro aqui, 2025, o ano do reino. Eu sentei ali onde está a Isa ali, né? Com a Isis. A hora que eu bati o olho, eu falei, o ano do reino. Eu não sei em você, mas comigo falou muito essa palavra reino. E Deus foi ministrando, o pastor pregando ali, depois eu fui para a escolinha, mas o pastor ministrando, no pouco tempo que eu estive ali, Deus foi falando sobre o reino. E a nossa vida aqui na terra, às vezes nós não compreendemos verdadeiramente o propósito do Senhor. Eu vim para Jesus, eu aceitei Jesus verdadeiramente, eu tinha 26 anos. E a hora que eu bati o olho ali, eu falei, reino. E a gente tem que entender sobre esse reino, que às vezes nós queremos reinar. Como é bom você ter o domínio, né? Você, nós, homens e mulheres, termos ali o domínio da nossa saúde, da nossa vida financeira, da nossa família. Todos nós queremos ter esse domínio, ser dono deste reino. O reino do homem, o reino de si próprio, né? Mas, na maioria das vezes, nós nos frustramos. O Benjamin e a Bia, o Benjamin tem 6 anos, a Bia tem 5 anos. Eu, sendo pai, eu tenho domínio ainda sobre a vida deles. A Bia vai fazer 5 agora, o mês que vem, tá certo. Obrigado, Benjamin. A Bia tem 4 anos. Tá atento, você viu? É isso mesmo. Ai, Benjamin. Mas voltando aqui, então, eu tenho domínio sobre a vida deles. São crianças, né? Foi o pastor Alberto, na sexta-feira, ele ministrando aqui, colocou a menininha aqui no altar, falando, você sabe quanto que seu pai paga de aluguel? Né? Quanto que esse shampoozinho que você usa, esse creme no cabelo, você sabe? Não sabe. A criança, ela não sabe desse princípio do gasto, do comprar, qual é o valor, mas nós sabemos. Então, eu, Neymar, pai, né, eu quero
ter o domínio na vida dos meus filhos, até na hora que eles estiverem adultos. Mas é difícil. Por quê? Porque chega um momento que eles querem agir do jeito deles, assim como nós. Assim como eu quero ter domínio, né? Viver o meu reino. Mas quando eu olhei o reino aqui, ó, 2025, o ano do reino, quando eu olhei, eu passei a entender um pouquinho diferente, que o meu reino não é nada daquilo que Deus tem para reinar em mim. E é isso que eu quero ministrar sobre as nossas vidas hoje, na sua e na minha. Porque aqui neste altar vai sair muita pregação sobre o reino. Nós que estamos aqui, que vamos ministrar, os pastores, as pessoas que foram escolhidas, vai ministrar diversas mensagens sobre o reino. E aqui no livro de Mateus, capítulo 6, no verso 33, diz aí: mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. No decorrer da minha caminhada espiritual com Deus, eu sempre nesse entendimento que a justiça é a palavra do Senhor, é a Bíblia. E eu tenho esse entendimento para mim. Mas Deus falou algo maior para mim no dia 31 para o dia 1º. Buscai primeiro o reino, que nós vamos aprender um pouquinho naquilo que Deus falou no meu coração. Mas a justiça não é só a palavra, a Bíblia Sagrada. A justiça é aquilo que Deus revela a você. E quando eu falo isso, é o ímpar, é a você. Porque quando se fala de cura, Deus vai falar com todos, mas em particular com alguns que precisam da cura. Quando Deus fala através da palavra de libertação, em particular com um, com outro, com todos, mas Ele fala com todos. Inclusive na ministração, né, o pastor até falou, muitos são os chamados, sexta-feira passada, mas poucos os escolhidos. E quando ele estava falando isso, que eu estava assistindo a pregação dele, um dia Deus falou para mim sobre isso. Você, Neymar, é o pouco que eu quero. Porque o pouco de Deus é escolhido por Ele. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Então sempre deseje ser o pouco de Deus, não do mundo, e nem o muito do mundo, mas o pouco de Deus é escolhido por Ele para estar no altar. O pouco de Deus é escolhido por Ele para se levantar dentro da igreja, para se transformar numa coluna física, material e espiritual. O pouco de Deus, quando Deus fala assim, ó, né, muitos são os escolhidos, né, muitos são chamados e poucos são os escolhidos, eu entendo que o pouco é o reino do Senhor, sobre a minha vida, sobre a tua vida. A Bíblia fala, está escrito lá, diga o fraco, sou forte. Não é diga ao fraco, você tem que declarar, eu sou o pouco de Deus nessa terra. E o pouco de Deus nessa terra, na presença do Senhor, faz muito. Em oração, em jejum, em consagração, em se levantar para ser uma coluna da igreja. Aqui está falando, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A justiça não é só a palavra, a Bíblia Sagrada, mas sim aquilo que Deus revela ao teu coração, que Ele quer justificar você através da sua fé. O que você faz de acordo com o entendimento que o Senhor te dá, ou com o entendimento que você leva a uma pessoa. Diga glória a Deus. Esses dias atrás eu estava em casa e eu escutando isso, conversando, acho que estava com a mãe dela conversando. Ela falou algo que mexeu muito no meu coração. Depois eu fui falar com ela. Todo mundo está na igreja quer prosperar financeiramente, né? Amém? Né, Diogo? Se tornar um milionário, olha que bênção. Glória a Deus. Mas por que você quer se tornar um milionário? Para quê?
para o seu reino ou para o reino de Deus? Muitos vão falar, não, é para o reino de Deus, amém. Mas na prática não é para o reino. Porque o que a Isis falou, eu estava lá, lembro que eu estava fazendo, mas ela conversando com a mãe dela. E ela falou dessa forma, se eu estiver errado, ela me faz lembrar. Muitos querem ser milionário. Quer crescer financeiramente. Quer viver o seu reino. Mas por que os milionários da igreja não transformam membros da igreja também milionário? O milionário não faz aquele irmão crescer também financeiramente. Eu quero ser milionário para mim comprar minha casa, meu carro, viver o meu ego, a minha vontade. Esse é o reino do homem. Mas o reino de Deus é o seguinte, eu vou te fazer milionário. Eu vou transformar você no milionário. Você está pedindo, pede-me, eu te darei. Mas Deus conhece a intenção do coração. Que aí às vezes aquele irmão está passando por uma necessidade, aquela pessoa nem estende a mão. Eu não sei se foi a pastora ou o pastor, não sei quem que postou no grupo da igreja, que Deus não faz a tua parte. A parte dele ele faz. Acho que foi hoje que eles postaram, essa semana. A sua parte é você que tem que fazer. E o que a Isis falou é isso. Muitos querem ser milionário, mas não conseguem alcançar. Esse é o objetivo. Por quê? Porque eles querem só ser e não fazer milionários. Isso eu estou falando materialmente falando. Foi o que a Isis falou. Não foi isso? Que você deu aquele entendimento? E eu peguei aquilo, puxa vida. Se todas as pessoas bem-sucedidas dentro de uma igreja aprendessem, né, a levar outras pessoas a ter o sucesso financeiro também, a igreja seria muito diferente. Porque o reino de Deus é isso. Mas buscai primeiro o reino, a sua justiça, a sua palavra, o que Deus te revela. Comece a orar, Deus, se o Senhor me fizer, eu vou fazer também. Eu vou investir. Claro que tem pessoas que aproveitam, né? Mas Deus vai direcionar você. Invista naquele, invista naquela. Ajude. Não, mas se ele querer fazer a mesma coisa que eu estou fazendo, vai se tornar meu concorrente. Filho de Deus não tem concorrente. Filho de Deus é próspero por Ele mesmo. Pelo Senhor. Aqui está falando em Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que Deus te revela, o que Deus fala ao teu coração, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E o que seria o reino de Deus? Vai lá para o livro de Lucas, capítulo 5. O pastor Alberto falou semana passada, né? Para você repetir. Para a pessoa que está do seu lado, eu vou falar para o Diogo aqui, ó. O reino de Deus chegou para você. Fala para a pessoa que está do seu lado. Foi as palavras do pastor Alberto, sexta-feira. O reino de Deus chegou para você. Amém? Glória a Deus. Mas que reino é esse, pastor? O reino não é o domínio, não é o poder? Sim ou não? Aqui no livro de Lucas, no Evangelho, capítulo 5, no verso 17. Quem não tem a Bíblia aí, acompanha no telão. Diz assim, ó. E aconteceu que, em um daqueles dias, estava ensinando. E estava ali assentados
fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. A virtude do Senhor, de Deus, estava sobre Jesus para o quê? Curar. Mas Jesus cura, Jesus prospera, Jesus liberta. Amém? E lá no livro de Marcos e de Mateus, nessa mesma passagem, fala que Jesus estava em uma casa. Mais necessário, acho que no livro de Marcos. E existia uma grande multidão ali. E aqui fala que estava cheio, né? Os doutores da lei, os fariseus. E aí no versículo 18 diz: e eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. Lá no livro de Marcos diz que era quantos homens? 4 homens. Estava levando um homem que era paralítico. Jesus estava dentro de uma casa pregando, ministrando. E a Bíblia fala que ele estava cheio do poder para curar. E aqueles homens tentando de uma forma ou de outra não conseguia. Porque existia uma grande multidão. Às vezes o reino do Senhor não se manifesta sobre as nossas vidas, porque existe uma multidão. Às vezes é uma multidão de pensamentos, às vezes é até mesmo uma multidão de pessoas que estão dentro das igrejas, que está impedindo do reino se manifestar. A Bíblia fala que Jesus estava cheio de poder para curar. E 4 homens com um homem paralítico numa maca tentava entrar e não conseguia, porque existia uma grande multidão. Diz assim, ó: e eis que uns homens, no 18, transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuraram fazê-lo entrar e pô-lo diante dele, e não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram no telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio, diante de quem? De Jesus. Um homem que era paralítico estava sendo conduzido por 4 homens. E a Bíblia fala algo importante aqui, ó. Versículo 20. E vendo-lhes a fé deles. O que Jesus viu naqueles homens? Fala fé. O que o Senhor quer ver na sua vida? Fé. Às vezes você fala, mas eu tenho fé. Tem gente que fala, eu tenho a maior fé do mundo. A maior fé do mundo não vale nada. A fé em Cristo é a que vale. A fé do mundo não acontece nada. Porque eu conheci muitas pessoas cheias de fé. Mas pessoas que dão um passo para frente e 2 para trás. A Bíblia diz que aqueles homens não conseguiram levar aquele paralítico pela porta. Mas eles não desistiram do propósito. E eu não quero desistir do propósito que Deus falou no começo do ano para mim. Aquilo que Ele revelou naquela palavra reino. O que eu entendi do reino? O reino de Deus, foi o que eu falei para o Diogo aqui, ó. O reino de Deus chegou sobre você. 2025, amém, Diogo? Amém? O que é o reino de Deus, pastor? O que eu entendi nesta palavra, quando eu sentei lá na onde está a Isa, que o reino de Deus é o domínio, olha a palavra, de Jesus sobre
a minha vida. Repita comigo: o reino de Deus é o domínio de Jesus sobre a minha vida. Amém? Por quê? Porque foi esse entendimento que o Senhor falou no meu coração. O reino, eu quero dominar sobre sua vida. Às vezes aqui na terra nós queremos dominar, queremos reinar, queremos ser milionário, amém? Queremos receber a cura, a libertação, a paz, a alegria, queremos tudo. A justiça é aquilo que se revela, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, mas o reino é o Senhor Jesus dominando as áreas que você vive. Financeira, familiar, emocional, espiritual, saúde, profissional, sentimental. Às vezes nós queremos, mas às vezes não permitimos. A maioria quer o reino de Deus, mas não permite o Senhor instruir a vida dele. Não aceita. Deus fala sobre perdão, a pessoa não perdoa. Deus fala sobre você liberar o perdão ali para aquela pessoa, você não libera. Segura. De você ser mais fiel, ser coluna, ser forte, ser gigante espiritualmente falando, dentro do ministério a qual nós pertencemos. Mas aí vai dando para trás, vai recuando. 2025 vai ser diferente se você permitir o Senhor reinar sobre você. E reinar da forma dele, do jeito dele. Ah, mas eu gostaria que fosse assim, o seu jeito não vai dar certo. É o do jeito do Senhor. A palavra diz, há caminhos que ao homem parece ser direito, parece ser correto, mas é de morte, é de destruição, é de perda. Eu perco, você perde, o ministério perde, o Senhor perde. Não é fácil, irmãos. Estar neste mundo não é fácil. Caminhar com Jesus mais ainda mais nos dias de hoje. Com o pensamento das pessoas que estão lá fora. O caminho que a humanidade está levando. Hoje não se pode falar disso, hoje não se pode falar daquilo. Até no altar não se pode falar como se falava antigamente. Então deixa o Senhor reinar sobre você. Ele vai te instruir nas orações, Ele vai te instruir nas atitudes espirituais. Aqui esses 4 homens teve uma dificuldade, não estavam conseguindo alcançar o objetivo. Surgiu os obstáculos, surgiu. Vai surgir obstáculo para mim? Vai. Vai surgir obstáculo para você? Vai. 2025? Vai. Mas qual é o teu propósito? Liderar ou reinar, ou ser liderado pelo Rei? Ser conduzido por Jesus. Porque o reino de Deus para mim, foi o que Deus falou, são 3 palavrinhas. O reino de Deus se resume em 3 palavrinhas que faz 1 ano e pouquinho que eu estou aqui. Em novembro fez 1 ano. Uns 2 anos e meio atrás. Uns 2 anos. Deus falou para mim sobre amor, perdão e cura. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus nessa terra é isso: amor, perdão e cura. Porque quem ama se esforça para levar quem está necessitado à presença do Senhor. Pastor, mas ele não quer ir, não tem problema, leve ele em oração. Porque minha mãe falava para mim: vamos na igreja comigo? Mãe, sou católico, vou morrer católico. Vamos na igreja? Sou católico, vou morrer católico. O que ela fazia? Orava.
Eu tinha uma foto, quando eu tinha uma dupla sertaneja, que ela levava o pastor Antônio, que era auxiliar lá em Bragança Paulista, lá em Araçatuba. Entregava, ora pelo meu filho Neymar. E ele pegava, quantas vezes o pastor Antônio, ei Ney, eu orei tanto por você quando você cantava música sertaneja. E eu nem sabia, mas minha mãe levava a minha foto para ele lá. Ele pegava a minha foto lá, dobrava ali, e ó, descarregava ali o sermão. Eu não queria, mas minha mãe queria, e Deus tinha um propósito maior. Tinha o meu chamado. Eu não tinha entendimento, mas Deus tinha o entendimento do que Ele queria fazer comigo. Porque quem está com o Senhor e está deixando Ele reinar, meu irmão, só dá o primeiro passo, que o segundo Ele te conduz. Só dá o pontapé inicial. Acredita. Porque aqueles homens com toda a dificuldade não conseguiam de um lado, não conseguia do outro, tentava ali, a multidão apertava ali, estava cheio, só na multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, era quase 5.000 homens, fora as mulheres, fora as crianças. E dentro daquela casa estava uma multidão. Algumas pessoas lá dentro e lá fora uma multidão. E eles não conseguiam alcançar o objetivo. Mas eles insistiram porque eles tinham o quê? Aumenta o volume aí da igreja aí, porque pelo amor de Deus. Tinha o quê? Café? Fé. Tinha o quê, igreja? O pessoal da internet ouviu. Tinha o quê, igreja? É isso aí. Tinha fé, irmãos. E a fé, você vai segundo aquilo que Deus fala ao teu coração. Quem já viu o grãozinho de mostarda? Quem já pegou na mão um grãozinho de mostarda? Uma vez eu entreguei num papelzinho embrulhadinho na igreja, onde eu era pastor. Estava ali, dobradinho. Peguei um grãozinho, cortei um quadradinho assim, passei um durex, colei, dobrei, entreguei para os irmãos envelopinho. Não abre não, não abre não. A hora que eu mandar você abrir esse envelope, você abre. Aí eu, sermão, preguei. E aquele dia eu falei sobre fé. Eu falei, abre aí agora. Aí eles abriram, alguns, que isso? Foi para te envergonhar nessa noite. Porque a Bíblia diz que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, o que você segura na tua mão é um grãozinho de mostarda. Se você tiver fé, você vai dizer a este monte, saia-te. Você vai, né? Através da palavra, através da sua fé, segundo aquilo que Deus, ou melhor, que você permita o Senhor dominar, direcionar, te instruir. Eu falei aqui que o reino de Deus, na minha visão, naquilo que Deus falou há 2 anos atrás, o reino dele nessa terra, amor, perdão e cura. Porque quem ama, perdoa. Quem perdoa, cura. Quem ama, aprende a amar e leva amor. Se esforça para ver a cura. Foi o que esses 4 homens fizeram na vida do paralítico. Sobre essas palavras, amor, perdão e cura, às vezes Deus já falou muito no seu coração. Mas você não deixou, de uma forma ou outra, o Senhor dominar a sua vida nessa situação. E nós temos que ter esse entendimento. Aqueles 4 homens tinham uma missão. De colocar aquele homem paralítico na frente de Jesus. Você tem uma missão de colocar a sua família
na frente de Jesus. Pastor, mas eles não querem vir na igreja. Não estou perguntando se eles querem ou não querem, mas você está na igreja. E estar na igreja, meu irmão, é estar e viver a presença do Senhor todos os dias. Eles não querem, eu não queria, mas hoje eu estou aqui. Todo dia apresenta o marido, a esposa, o filho, o pai, a mãe, a tia, o tio, o sogro, a sogra. Aí, pastor, tem que orar para a sogra também? Tem, mano, tem que ser salva também. Né? Lógico. É. O Pedro não foi lá pedir cura para a sogra dele? Pedir cura, libertação, promoção. Né? Sim, o Diego aí dando risada. Voltando aqui no entendimento. Aqueles homens não desistiram. No decorrer da caminhada, durante o ano 2025, às vezes vai aparecer obstáculos. E às vezes o maior obstáculo somos nós. O maior obstáculo somos nós. Churrasco domingo, e agora? Vou para a igreja ou eu vou para o churrasco? Ah, já fui 3 domingos, né? Não vou nesse não. Deus entende. Deus entende que você quer entrar na carne, né, meu irmão? Ir para o churrasco e comer tudo lá, né? Deus quer você no espírito. Deus quer você na presença dEle. Deus quer ver você levando pessoas na presença dEle, seja fisicamente ou espiritualmente em oração. Porque se o pastor Alberto falou isso, né? O reino de Deus chegou para você. Então quer dizer que ele está falando assim, ó, chegou. Você vai permitir? Essa é a pergunta. Você vai permitir o Senhor dominar a sua vida? Direcionar a sua vida? Direcionar o seu pensamento? Domingo que passou agora, eu fiz uma dinâmica com as crianças, que ficou comigo. Eu enchi uma bexiga assim, entreguei para cada um. Eu falei, o que você acha, o que é o reino de Deus aqui na terra? Aí um falou, amor. Aí o outro falou, teve uma menininha que falou, comida. Aí eu expliquei para ela tudo certinho, né? Aí, ó, amor, a outra família, a outra perdão. E foi falando, legal. Eu dei esse exemplo para eles. Eu enchi a bexiga, deixei com eles segurando aqui. O Gustavinho estava. Quem mais estava? Acho que só o Gustavinho que estava. E ali, eu falei assim, agora você tem que cuidar. Você que falou que a família cuida deste reino que Deus te deu. Porque o inimigo, ele vai vir destruir o reino. O diabo vai vir querer destruir, fazer você perder, né? Deixar ali, como se diz, você perder o domínio do Senhor. Na sua casa, na sua família, no seu casamento, na tua saúde, na tua fonte de renda. E às vezes nós passamos a olhar para aquilo que é natural e começamos a nos perder. O pastor Alberto mesmo falou que o diabo gosta de enganar, gosta de distrair as pessoas, e a pessoa começa a perder o quê? O domínio que o Senhor tem sobre a vida dela. Não vou na igreja, não é bem assim. O que Deus fala, Ele quer que se cumpra sobre nós. Então nós temos que começar a ter esse entendimento de não desistir, porque os obstáculos vão surgir. O primeiro levante do diabo, meu irmão, muita gente já para. Por quê? Não estão se preparando espiritualmente. Estão vindo só para a igreja, frequentar o culto, e não viver o culto. Porque essa é uma diferença. Você frequentar o culto da igreja ou viver o culto da igreja.
Não deixar ser enganado pelo diabo, ou até mesmo pelas pessoas que às vezes estão à sua volta. Porque foi isso que eu falei para as crianças. Ainda eu falei, você lembra do desenho do Tom e Jerry? O Jerry está ali, né, querendo fazer uma arte, aí vem o anjinho, não faça isso. Aí vem o capetinha, não, pode fazer, não faça isso. Aí o capetinha, não, pode fazer. Às vezes somos nós. Não perdoa, não. Falei sobre isso, o reino de Deus, na minha visão, nesta terra, amor, perdão e cura. O domínio do Senhor sobre as nossas vidas, em todas as áreas. Porque esses 4 homens estavam cheios de amor, amigos. Você tem amigos? Liga para ele hoje, vamos fazer uma hora de oração. Talvez ele vai até forçado hoje. Teve irmão que já fez assim, ó. Talvez você vai pegar ele de surpresa. Você vai na casa dele, o que você veio fazer? Eu vim aqui para nós orar 1 hora. Não, mas amanhã, não, vamos orar? Vamos. Semana que vem você liga para ele, ele nem te atende. E é o seu amigo. Você liga para ele, ó, vamos pro churrasco do futebol? Vamos. É o seu amigo. Vai ter o teatro na igreja lá. Vamos comigo? Ah, não, cara. Minha mulher vai sair, eu vou ter que ficar com as crianças. Mas pro futebol, não. Ele leva até as crianças. E deixa no celular lá o tempo todo. Mas está no futebol. Esses 4 homens não desistiram do propósito de ver o seu amigo curado. Você não pode desistir do propósito. Porque o domínio do Senhor, né, é pleno, é completo. Diga glória a Deus. Amém? E fala mais aqui, ó. 19, e não achando por onde pusessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, os teus pecados te são o quê? Te são o quê? Perdoados. Amor, perdão, o amor de Cristo é incondicional. Mas ele viu a fé daqueles homens, o amor, o carinho. E ele olha para aquele paralítico e fala, homem, os teus pecados estão perdoados. Olha o reino do Senhor se manifestando. Olha o domínio de Jesus na situação daquele homem paralítico. A Bíblia fala que Jesus estava cheio de poder para curar. E ele todo dia está cheio de poder para fazer as obras. Todo dia. Mas às vezes nós queremos dominar e não deixar ser dominado por ele. Ser direcionado por ele. É porque eu acho, pastor, que deveria ser assim. Eu também acho. Mas o que Deus acha sobressai sobre aquilo que nós queremos. O dele é melhor. O dele é pleno. É completo. Então deixe o Senhor fazer. Deixe que o ano de 2025 o Senhor reine verdadeiramente sobre a sua vida. Está tendo um problema de saúde? O médico falou X, os exames constatou isso, tá bom. Glorifique ao Pai. E fala, Senhor, obrigado, porque o Senhor Jesus vai reinar sobre essa situação. Porque através da minha fé eu creio que eu estou curado. O médico pode falar o que for. A medicina pode constatar o que for. Mas a tua palavra diz que foi pelas pisaduras de Jesus que eu fui o quê? Sarado, curado.
liberto. E é nessa palavra, é nessa revelação que eu coloco o meu amor, que eu coloco a minha fé, que eu coloco a minha confiança. Porque eu não vivo o que o homem fala, mas se eu falo, eu vivo o que o Senhor fala ao meu coração. O que a palavra diz, o que se revela. Porque Jesus olha para aquele homem e fala: homem, os teus pecados estão perdoados. O que mais que fala aqui? E os escribas e os fariseus começaram a razoar, a discutir, ficaram discutindo, dizendo: quem é esse que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu-lhe e disse: que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer: os teus pecados te são perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? O que vocês estão discutindo aí? O que é mais fácil de falar? Perdoar ou curar? O que é mais fácil? Humanamente falando. E aí vira aqui continuando. 24. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, ou melhor, tem sobre a terra poder de perdoar pecados. Disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. O amor daqueles homens, o amor de Jesus, a fé daqueles homens, a qual Jesus viu. Essas três palavras: amor, perdão e cura. Porque quem ama como Jesus ensina através da palavra, aprende a perdoar, aprende a liberar perdão e também aceita perdão. Porque tem gente que, não aceita. Eu te perdoo, mas não olha mais para minha cara. Isso é o perdão que o mundo te ensina. O perdão do Senhor é você conviver ainda com aquela pessoa, não com a situação. Porque quem perdoa, meu irmão, mas ele errou, ela errou, tá bom. Ele falou, ela falou, tá bom. Você é de Deus. Deixa o Senhor Jesus te dominar para você saber o que é perdão. Deixa o Senhor Jesus dominar a sua vida para você saber o que é amor. Você vai começar a viver cura, levar a libertação, porque é isso que as pessoas precisam nessa terra. Aprender a conhecer verdadeiramente Jesus e deixar Ele dominar a vida delas, para que lá eles venham encontrar com Ele, salvos, libertos. Jesus falou para aquele homem: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa revoltado com Deus, não é isso? Não? Foi para a casa dele como? Glorificando a Deus. Tem gente que às vezes sai daqui revoltada: não era aquilo que eu queria ouvir. O pastor brincou muito. Vai glorificando, meu irmão. Porque enquanto você tem a oportunidade, nós temos a oportunidade de estar aqui, tem gente que está preso. Nós temos a oportunidade de estar aqui, tem gente que morreu, está sendo velado. Nós temos a oportunidade de estar aqui no domingo ou na sexta-feira, mas tem pessoas que estão lá no hospital do câncer, sofrendo, tomando medicação para aliviar a dor. O Senhor só não tira a sua dor porque você não permite. Eu permito, por que Ele não faz? Porque ainda às vezes dentro de você tem alguma coisa que te impede alcançar êxitos materiais e espirituais. Jesus falou: levanta, toma a tua cama e anda. Ele levantou e foi, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados
e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, respeito, dizendo: hoje vimos prodígios. Nunca vimos isso. Está na hora de você colocar a mão ali no joelhinho e falar: Deus, está aqui, ó. Isso aqui não me pertence, essa dor não me pertence. Eu deixo o Senhor dominar sobre minha vida. Tem aquele louvor que é bonito, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, se curado for, se tudo der certo, mas se não der, eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, haja o que houver. Haja o que houver em 2025. Ele quer ser o seu Deus. Ele quer ser a sua cura. Ele quer ser sua paz. Ele quer ser sua alegria. Ele quer ser sua família. Mas para Ele ser sua família, você tem que convidar: Senhor, entra na minha casa. Entra na minha vida. Não tem aquele louvor também? Deixar, vai embora. Mas às vezes você fala: Senhor, entra na minha casa. Mas vai falar com o meu marido, porque comigo eu sou da igreja já. Não, às vezes Ele vai tratar você primeiro. Com o amor dEle, com o perdão dEle, com a cura dEle. Buscar primeiro o reino. Busca primeiro isso. O quê? Deixa o Senhor dominar a sua vida. Deixa a justiça dEle, a revelação, a palavra dEle, a Bíblia Sagrada, né, na sua vida. Busque, e as demais coisas serão acrescentadas. O mais importante, meu irmão, não é o que você vai viver aqui, mas sim o que você vai receber lá. O que você vai receber lá é o mais importante. Porque tem muitos começando o ano com dificuldade, passando um aperto. Mas deixa o Senhor dominar a sua vida espiritual. Se coloca de pé. Feche seus olhos. Apresente o seu coração para o Senhor. Mas o coração aberto, não fechado. Um coração disposto a obedecer. Um coração de um homem, de uma mulher que quer que o Senhor domine a sua vida, que o reino dEle se manifeste, que Jesus governe a sua vida, a sua casa, a sua família, tudo que você tem. Deixa Deus te direcionar. Deixa Deus falar contigo. Você entregue na presença dEle e fala: Senhor, eu quero este reino. Eu quero que o Senhor me domine, que o Senhor me direcione, que o Senhor me instrui para ser um pai, para ser uma mãe, para ser um filho, para ser um empresário, para ser um patrão, para ser um funcionário, para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus nessa terra. Porque eu quero esse reino sobre mim. O Senhor dominando, o Senhor me instruindo, o Senhor regovernando a minha vida. E que através disso eu aprenda a governar na minha casa, a minha família, as minhas finanças. Tudo que eu tenho pertence a Ti, é do Senhor, é para o Senhor. Porque às vezes nós queremos reinar. Eu gostaria de reinar, ser tudo do meu jeito, mas tudo que eu pedi não foi dessa forma. E eu entendi lá no dia 31 para o dia 1º que o Senhor quer dominar a minha vida, que o Senhor quer dominar a minha casa, a minha família. E às vezes eu quero ser o homem da casa, sendo que tem um homem maior ali, é o meu Deus. Porque enquanto eu me colocar de pé,
querendo fazer do meu jeito, não vai dar certo. Enquanto você se colocar de pé, querendo fazer do seu jeito, não vai dar certo. Mas quando nós nos levantamos acreditando que o Senhor vai dominar essa situação, que Ele vai direcionar essa situação, Ele vem com o amor dEle, Ele vem com o perdão dEle, Ele vem com a cura dEle, da maneira dEle, do jeito dEle, e Ele faz a obra por completo. Porque o meu jeito, o seu jeito às vezes atrapalha do Espírito Santo governar, direcionar. E é isso que eu quero, Senhor. Que nesse ano de 2025 o Senhor possa governar a minha vida. Em todas as áreas, assim como eu peço. Na vida dessas pessoas. Nos membros da nossa igreja. Nos ministérios que aqui pertencem, Pai. Os colaboradores, as pessoas que se levantaram para fazer a sua obra, nas casas de pais, no ministério infantil, nos jovens. Precisamos ativar, Pai, que o Senhor venha nos dominar para nos direcionar a fazer o melhor para o seu reino. E que eu sei que através disso, meu Pai, vai ter cura, vai ter libertação, vai ter paz, vai ter alegria, vai ter tudo, meu Pai, o que as pessoas precisam. E que esta cidade venha conhecer, meu Pai, verdadeiramente o reino do Senhor, o domínio do Senhor através dos membros desta igreja. Que o Senhor cure, meu Pai, quem precisa ser curado. Que o Senhor libere prosperidade na vida de todos os membros da nossa igreja. Faça a sua obra por completo, Senhor. Porque o Senhor é um Deus tremendo, e eu creio, né, nessa obra do Senhor, no ministério do Senhor sobre esta igreja, sobre a vida desta mulher, sobre a vida deste homem. O ministério do Senhor vai ser ativado no ano de 2025, o reino do Senhor. O Senhor vai dominar, meu Pai, a vida deste homem, a vida desta mulher, e o diabo não vai ter vez dentro desta casa, sobre esta família, porque eu creio, meu Pai, que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, ela é competente para tornar este homem e esta mulher um exército, meu Pai, grande no mundo espiritual, aonde nós vamos barrar as obras do diabo em todas as áreas dos membros desta igreja, desta cidade, em o nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Está firmada nas coisas que pode. Oh, Pai, que essas pessoas hoje possam ver a sua obra por completo, Senhor. Que eles permitam, meu Pai, o Senhor cuidar, assim como eu permito o Senhor cuidar de mim, do meu ministério, da minha casa, dos meus filhos, da minha esposa, da minha família, dos ministérios da nossa igreja, dos nossos pastores, do grupo de louvor, dos diáconos, dos pastores da nossa igreja. Que todos permitam, o pessoal da mídia, do som, que esta igreja seja verdadeiramente uma igreja dominada pelo Senhor Jesus. Que o Senhor os abençoe, rica, farta e abundantemente, em o nome de Jesus. Dá uma salva de palma bem bonita para o Senhor, que Ele merece. Amém, irmãos? Pode se assentar, pastora Veraldo? Boa noite, igreja. Se assentam. Vou falar um minutinho, brevemente, um período a respeito de finanças, né? Creio hoje, pode ir até as 2 da madrugada? Pode ir, né? Posso chegar, né? Aproveitar que depois de uma pregação, uma ministração dessa, estamos todos com o coração quebrantado, sensível para ouvir a voz do Espírito Santo, a respeito daquilo também que Ele tem como promessa para as nossas vidas. Porque muitas vezes nós não entendemos o que está no reino espiritual para nós, e nós não tomamos posse dessa verdade, do que está no reino espiritual, por causa
daquilo que está na Bíblia, da nossa ignorância, a nossa falta de fé, a nossa falta de conhecimento. E nós vamos aprender hoje rapidinho a respeito disso tudo, em nome de Jesus. Amém? Coloca para nós, por favor, Provérbio 3, do 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com a primícia, a primeira parte de todos os teus ganhos. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Até aí, por favor. A Bíblia, em outras passagens, dizem: honra o Senhor com os teus bens e com as tuas primícias, e os seus celeiros transbordarão, a sua casa será farta, abençoada. Muitas vezes nós chegamos na igreja, ouvimos, quando fala a respeito de oferta, de finanças, nós já nos trancamos. Vai mexer no meu bolso, já vai falar em dinheiro, a igreja está pedindo, a igreja quer isso, quer aquilo outro. Não é isso que a igreja que conhece a palavra de Deus pensa a respeito disso. Porque lá no começo, em Deuteronômio, quando fala a respeito da palavra, para você, para eu, para nós tomarmos posse daquilo que Deus tem para nós como promessa, ele fala: se você fizer isso, 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 você vai ser abençoado. Mas se você deixar de fazer isso, 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 você vai ser amaldiçoado. Quando nós começamos nesse versículo, coloca outra tradução para mim, meu amado, por favor. Quando nós começamos a ler essa passagem, três, 9. Outra leitura, outra tradução. Honre ao Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas rendas. Aí a pessoa já se fecha aí. Parou aí. Entendeu? Falou, vai falar em dinheiro, tá, não quero mais saber. Parou aí. Aí ele deixa de viver a promessa. Por quê? Ele deixou de cumprir aquilo que Deus prometia para ele. Aí coloca, olha o que ele deixou de receber. Continua, por favor. Seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Então a pessoa, por causa da persistência, da obediência, ele deixa de viver a promessa de Deus. A Bíblia diz que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Você consegue entender isso? Isso será uma verdade marcante no nosso ano, nesse ano do reino, porque nós temos mais do que nunca o dever, a obrigação, a vontade, a ansiedade de entender isso, que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. E nós temos que fazer essa doação, essa entrega, esse sacrifício, esse amor, por obediência. Não é porque a igreja está pedindo, não é porque, não, é porque você entende a palavra e você é obediente à palavra. Você vai viver o reino de Deus a partir do momento que você será obediente. A partir do momento que eu for obediente. Porque a partir daí, tudo aquilo que você plantou, a Bíblia não diz que tudo que nós plantamos nós vamos colher? Não é isso que diz a Bíblia? Então, tudo aquilo que você planta por amor, você vai colher, porque Deus te ama, e você plantou, e Ele vai te abençoar. Quantos aqui esse ano já não entraram na promessa de Deus sendo abençoado? Eu mesmo. A minha cuia, eu gosto de um tereré. A minha cuia estava trincada. Eu ganhei da minha irmã Maria Aparecida uma cuia. Eu ganhei uma bermuda da Hermerita. Minhas duas irmãs de São José do Rio Preto estão nos visitando, E tantas coisas. A promessa de Deus para a sua vida quanto à saúde, porque você plantou. Se você está vivo hoje, se você está com saúde, se a sua casa está abençoada em alimentos, em roupas, em mantimentos, essas coisas, é porque você plantou e você está colhendo da promessa de Deus.
ou pelas misericórdias de Deus, porque Ele te ama tanto, Ele nos ama tanto, que Ele faz por amor, aquilo que nós devíamos fazer para Ele também por amor, não é isso? Então, gente, vamos viver esse ano, o ano do reino, nas nossas vidas, certo? Vamos começar o ano com o pé direito, né? Entregando a Deus as nossas ofertas, os nossos dízimos, amém? Se você precisa do envelope, levante a sua mão, temos uma maquininha, se você precisar, tá com a Bárbara, se você precisar, levante a sua mão também, ela vai até você levar a máquina para você. Nós temos o número do nosso Pix aqui no telão, né? Você que está em sua casa também, ouvindo essa palavra, acesse a internet, faça também o seu Pix a sua oferta via Pix, né? Temos a chave 01 014 097 1000 ao contrário 54, tá bom? E vamos viver a promessa de Deus para as nossas vidas, amém? Coração de Deus, e Ele plantou no meu a semente da promessa. Sua palavra regou minha fé. Nem olhos viram, jamais se ouviu, nenhum coração sentiu. Enviou sua palavra e já se cumpriu. Transformou, restaurou, sua bênção me alcançou. Bendito serei por onde eu andar, meu celeiro transbordará. Minha família, herança bendita de Deus, sou ungido e eleito de Deus, vou prosperar. Amém? Levanta a sua mão em direção às suas ofertas, ao seu sacrifício de amor, e vamos orar. Pai querido, nós queremos te louvar e te bendizer por tudo aquilo que nós temos recebido do Senhor. A tua palavra diz que tudo aquilo que tem fôlego louve ao Senhor. Nós queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos amado a tal ponto, Senhor, de nos resgatar, entregar o seu Filho por nós, para que nós estivéssemos nessa noite vivendo esse momento ímpar nas nossas vidas, Senhor. Está aqui, Senhor, diante de Ti, as nossas ofertas, os nossos dízimos, o sacrifício, Senhor, de cada um, Senhor, que se dispôs a Te obedecer, em nome de Jesus. Que cada um receba uma medida sacudida, transbordante, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. No domingo nós teremos a nossa ceia, né? Nós teremos a nossa oferta alçada ao Senhor. Não falte, né? Traga um visitante, traga um familiar, traga um amigo, em nome de Jesus. E vão debaixo da graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom final de semana, domingão com macarronada, com frango assado. Amém?